nessa acolhedora casa do caminho, como nós dizemos, unidos em pensamentos, em sentimentos, e rogando ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, que nos abençoe nestes momentos que aqui estivermos. Seja louvado, Senhor, pela bendita escola, tempo, celeiro, lar, oficina, revelação, entendimento, esmola, tudo aquilo que ampara, que educa, que alivia e consola, em tudo está a tua presença divina. Enquanto o mundo chora, anseia, luta e avança, faze de nossa casa um pouco de esperança, um templo de amor na aspereza da terra. Com estes versos de Alta de Souza, que está no livro O Horto, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós vamos dar início ao nosso tema. Ele é despretensioso, porque ele é bastante, assim, complexo, porque inicia no século XIX, então nós vamos fazer não é uma aventura, assim, uma viagem, né? Desde os fins, assim, as últimas décadas do século XIX, onde se inicia o Espiritismo e a Casa Espírita, o Centro Espírita, até os nossos dias. E aí nós queríamos dizer que, como este mês foi o aniversário da nossa casa, em 8 de outubro, a casa nos solicitou uma exposição e eu fiquei pensando, mas eu vou fazer lá dia 29. Então vamos falar, né, do centro da Casa Espírita de Bezerra de Menezes aos nossos dias. Uma reflexão necessária. Mas como é um assunto que vai demandar um pouco de história, um pouco de linha de tempo, nós vamos, assim, resumir bastante. Vamos pontuar alguns momentos importantes, porque nós viemos na Casa Espírita, então é importante ouvirmos, né? Primeiro, um centro espírita, ele inicia no mundo espiritual, por aqueles espíritos comprometidos com nosso Senhor Jesus Cristo. Aí reencarnam os primeiros espíritos que vão tratar de reerguer, né, a parte física, moral, intelectual e espiritual. E aqueles que ficam no plano espiritual para dar a sustentação necessária à casa espírita. E quando nós estávamos estudando e nós pesquisamos bastante, nós nos lembramos que é a nossa vida, esse início. Se nós pensarmos no nosso processo de família, que é a primeira instituição, que é a instituição que dá início a tudo, ela também inicia com um projeto feito no plano espiritual, onde os pais chegam e, juntos com a sua amorosidade, vão dar a forma para seus filhos, a forma física, mas também serão detentores da responsabilidade da educação moral, intelectual e espiritual destes filhos. E os guias espirituais, os protetores, também estarão presentes naquela família. Então, a nossa vida é um processo muito parecido, né?
em tudo é parecido, as instituições, nem todas, essas sagradas, assim, as mais sagradas, têm esse início. Bom, mas aí nós queríamos deixar uma pergunta para todos. Todos sabem por que vieram aqui, né? Acredito que todos. Às vezes alguns vêm convidados por alguém, sabem que vêm buscar uma palavra de conforto, uma fluidoterapia, um atendimento fraterno, né? Uma parábola do Cristo, sabem o que vem buscar, né? Vem buscar respostas para tantas coisas que nós não temos, né? Agora nós queremos virar a chave e fazer uma outra pergunta, tá? Então, eu venho no Casa Espírita buscar o consolo, buscar o conhecimento espírita que Allan Kardec nos deixou, essa codificação linda. Mas, vamos virar a chave e pensar assim, o que eu posso fazer pela Casa Espírita? Será que nós já pensamos também assim? Vamos deixar essa pergunta e ao final nós vamos responder. Bom, então seguindo a nossa trajetória, para falar do Centro Espírita, com seu início no Império, até agora é mais de um século. É um assunto bem amplo, mas nós vamos pontuar. Primeira pontuação é, o movimento espírita ele iniciou na França, com a chegada do Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Mas aí o que aconteceu? No Brasil, já em 1853, já tinham chegado as notícias dos fenômenos que aconteciam em Paris, né? Das mesas girantes, daqueles fenômenos de Heidelberg com as irmãs Fox. Já tinham chegado na nossa imprensa, já tinham sido publicados no jornal, no maior jornal do Rio de Janeiro. Então, olha uma pré-condição que o Brasil já teve para receber essa doutrina. E aí, nós vamos ver que, observando assim o mundo, nós vamos ver que no Brasil Império, que foi de 1822 a 1889, o Brasil possuía relações culturais hegemônicas com a França. Sempre teve. O nosso imperador falava francês, tanto que quando ele é exilado, ele vai para a França. Então, aquele grupo da monarquia era ligado, era um grupo, assim, eu não vou dizer aristocrata, mas tinha um visconde, vários viscondes, eu não guardei o de Cairu, assim, que, enfim, rodeavam o Império. Eles tinham mais condições, né, de ver essas notícias, de viajarem, falavam francês. Por isso que dizem que o movimento espírita é elitista, muitos ainda dizem. No começo, sim, foi. Ele começou com grandes intelectuais, com grandes, assim, homens de saber, de ciência, e que se dedicavam ao estudo. E aí, então, é isso aí, a primeira parte. Aí, irmãos, agora vamos nos objetivar. Legalmente, o primeiro centro espírita legalizado institucionalmente no Brasil foi o Grupo Confúcio. Não em homenagem ao grande filósofo chinês Confúcio, mas porque havia um espírito de alta envergadura, né, sob a égide de Ismael, que dirigia esse grupo. Então eram já espíritas que nós já ouvimos falar, que nós conhecemos. Por exemplo, Bittencourt Sampaio, Carlos Travassos, Elias da Silva, que vai fundar o Reformador depois, a revista O Reformador. Eles fundaram esse grupo, e esse grupo nos deixou dois grandes legados. A tradução das obras de Allan Kardec para a língua portuguesa, que foi
o encarregado foi o Carlos Travassos, que posteriormente vai dar para o Dr. Bezerra de Menezes, logo após a tradução, o primeiro exemplar, vai dar para o Dr. Bezerra o Livro dos Espíritos. Muito bem. Esse grupo, ele não dura 3 anos, ele dura menos de 3 anos. Mas eles deixaram esse legado e deixaram outro legado maravilhoso, que foi uma assistência homeopática gratuita para uma enorme multidão de assistidos de necessitados. Porque os que faziam parte desse grupo eram pessoas, médiums, receitistas, Dr. Dias da Cruz e outros. Então, eles deram esse legado. Mas como eles deram esse legado, o que começa a acontecer? Eles começam a estudar. Imaginemos, irmãos, uma doutrina que chega num tempo que estava numa efervescência cultural nas últimas décadas do século XIX, era uma efervescência política, ia haver uma mudança de regime logo da monarquia para a república, né? Era uma efervescência imensa. Então, esses estudiosos, os que eram médicos, mas não, nós temos que estudar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médicos. Aí já se formou um grupo de científicos. Outros davam mais atenção para o Evangelho e as outras obras. Já se formou o grupo dos místicos. Aí nós temos que pensar, a vida é assim, ela começa com diferenças. Quando surgem coisas grandes, sobretudo, estudos profundos, há diferenças. Então, já tínhamos o grupo dos científicos e o grupo dos místicos. Bem, aí o que vai acontecer? A Federação Espírita vai ser fundada em 1884. O seu primeiro presidente vai ser o Everton de Quadros. E vai até 88 com ele como presidente. E Elias da Silva, aquele que eu citei antes, foi um grande alavancador do espiritismo no Brasil. Também depois amigo do Dr. Bezerra de Menezes. Então, a federação é fundada com o intuito de unir esses grupos, né? Esses grupos que pensavam assim, que pensavam assado, para que houvesse um corpo só, né? Mas nós estamos num momento difícil do nosso país. Aí o que vai acontecer, irmãos? De 84 a 88 ela funciona assim, um dia entro lá na federação, um grupo, né? Eles não deixavam nunca de trabalhar. E é algo que nós precisamos dizer. O início das casas espíritas estão muito relacionados a grupos familiares. Famílias se reuniam para estudar os livros, para estudar o Evangelho, para estudar os livros. Então, é um nascedouro do centro espírita. A nossa sociedade nasceu de um grupo que veio veranear em Capão Novo, né? E se juntavam na família, na casa, começaram a ler e estudar, daí um pouco já estava saindo dessa sociedade aqui. Então isso é muito bom que a gente saiba que as famílias, os grupos familiares foram praticamente o início, né, do centro espírita, mas não vamos perder o nosso rumo. Aí, quando chega 89, em fevereiro de 89, como estavam assim, ó, então tinha o grupo da fraternidade, o grupo dos místicos, o grupo dos científicos, o grupo da associação, que era o que dava, assim, era aquele que acolhia com a homeopatia, acolhia muito o sofrimento. Ele não queria muito saber de estudar a ciência, ele queria saber do acolhimento. Quem é que vai dar uma mensagem? O codificador. O codificador, no grupo Fraternidade, através da mediunidade Frederico Júnior, ele vai dar uma comunicação para os espíritas
convocando-os à união e à fraternidade. E tem uma frase dele linda, ele diz assim, ó, a revolução planetária já se fazia sentir. Hoje nós sabemos que é a transição planetária. Então, ele diz assim, ó, caridade para a salvação e fraternidade para a união. E aqui nós deixamos de fazer as nossas ligações, nós vamos fazer agora. E nos convoca à união, e ele vai dizer algo muito importante. O Evangelho não é para ser lido e estudado por deleite, né? Tipo, que lindo, eu vou ler a parábola do Cristo como se lê uma história linda. Não, o Evangelho é socorro. E no final da sua comunicação, ele vai deixar uma frase. E onde está a escola de médicos? Essa comunicação do codificador está nesse livro do Canuto de Abreu, que é um grande... Porque eu peguei vários biógrafos para poder sintetizar. Na última página. Subsídios para a história do Espiritismo, portanto, para o início do centro, né? Do Brasil até o ano de 95. Porque em 95 vai entrar o nosso gigante aqui. Bom, então essa comunicação do nosso codificador mexe com todos os grupos, mas nós temos que saber que no Brasil todo já estava disseminado o Espiritismo. Nas capitais, nas cidades, tinham os centros espíritas. Mas não havia uma direção, né? Uma união, estudo, assim não havia como há hoje. Bom, e aí nós temos que pensar que era um período que se precisava de muita paciência e de nós entendermos que a vida é movimento. Nós sempre estamos em movimento. E aí nós podemos fazer uma ligação com aquele filósofo pré-socrático Heráclito, que ele dizia que tudo era um devir, um vir a ser, que nós nunca nos banhávamos 2 vezes no mesmo rio, porque a água não era a mesma e nós não éramos os mesmos. Né? E também, quando Allan Kardec dá essa comunicação e fala do Evangelho, que ele é socorro, voltemos para a família, a necessidade de nós, lembrando aquele projeto que nós vimos, reencarnatório da família, cultivar no lar o Evangelho. Quando está angustiado, quando não sabe o que fazer, quando tem uma situação, vai orar, vai ler. Porque aí, irmãos, aí o Diniz seria o indicado para falar, muda o campo vibratório, muda tudo com a leitura de Evangelho. E o Evangelho do lar, feito, agora nós estamos falando já no nosso corpo doutrinário, junto com a história da casa espírita. O Evangelho do lar, ele é tão importante, se os irmãos soubessem, se tivesse evidência que acontece no Evangelho do lar, a espiritualidade faz um cerco que parece aqueles filmes que tem aquelas, fios, um campo magnético, fios de prata, para proteger a casa. Então, são recursos que nós não podemos esquecer de utilizar. Bem, aí essa mensagem vai fazer uma mexida, o Dr. Bezerra vai assumir a federação em 89. Mas era um ano conturbado, um ano difícil. E ele vai fazer o que pode, ele vai tentar unir os espíritas, muitos grupos já vão para a federação, tá? Ele consegue unir, e ele com aquela pergunta do codificador, e a escola de médios? Aí ele funda lá na federação o centro, mas não flui. Esse o centro era para se fazer a escola de médios.
porque eles estavam ainda uns querendo a ciência, outros querendo o misticismo e por aí vai. Aí ele está cansado também, ele sai e chegamos, né, já no final de 1879, e aqui nós queremos fazer um parênteses. Só que o Dr. Bezerra de Menezes, ele sempre foi um baluarte da doutrina espírita. Eu vou mostrar para os senhores. Já em 1873, foram 6 anos, quando ele foi para o espiritismo, que já foi nessa época, porque antes ele era político, ele tinha outros afazeres, teve muitas questões familiares, perdas de filhos e tudo. Já convocam ele para ir para a imprensa. E ele vai para a imprensa. E ele publica no jornal O País, que era o maior jornal de circulação do Rio de Janeiro, editoriais, assim, artigos. Nós temos os 3 volumes, porque a Federação depois publicou sob o título de Espiritismo e Estudos Filosóficos. É muito lindo de ler isso aqui. Então, ele foi uma força que segurou de 1873 até 93. Porque, irmãos, agora é que vem uma história um pouquinho triste para nós. A República, ela considerou que ser espírita era crime. E haviam punições até de multa e detenção. Ser espírita era crime. Foi um período obscuro da nossa história, né? Esse período de 90 a 95 foi um período muito... Os espíritas se recolheram, os grupos se recolheram, não deixaram de fazer os trabalhos, mas se recolheram, né? Para evitar, né, essa prisão, essa detenção, essa multa. Então, os centros se recolheram. Mas, quando chega em 95, a Federação Espírita já não aguenta mais. Os diretores ali todos, Bittencourt Sampaio, Carlos Travassos, Elias da Silva, se reúnem e dizem assim: nós temos que encontrar alguém que una, né? Que junte. Parece que dá assim uma luz, um silêncio. Bezerra. Aí, numa noite fria de 2 de julho, eles se dirigem à casa do Dr. Bezerra de Menezes e encontram ele muito combalido, muito triste, né? Porque ele tinha perdido, assim, 3 filhos, um atrás do outro. E também ele se entristecia de ver, porque ele não entendia o espiritismo sem o cristianismo. Ele tinha o todo da doutrina, né? Ele não conseguia só ser científico, e o evangelho para ele era básico. Aí ele pede um tempo porque quer pensar. No outro dia ele corre para o Grupo Ismael na Federação e senta-se, abre o evangelho, está lá a assembleia, né? Cai muitos os chamados e poucos os escolhidos, mas ele não consegue falar. Que às sextas-feiras ele ia, às vezes, fazer a explanação. Ele coloca as mãos entre o rosto e ele para, quieto. A assembleia fica atônita, aquele homem tão amado, tão querido, porque nessa época, né, em 1895, o Dr. Bezerra tinha poucos anos ainda na Terra. Olham aquele venerando, barbas brancas, aqueles olhos marejados de lágrimas, aqueles olhos verdes, que muitos biógrafos dizem que quando muitos chegavam no consultório dele, lá no centro do Rio de Janeiro, na farmácia Cordeiro, e era esse slide que eu ia fazer, curavam. Chegavam, sentavam
passavam na frente dele, oravam, olhavam para aqueles olhos verdes e se curavam. Muitos acontecia isso. Relato dos biógrafos. Aí se levanta Bittencourt Sampaio e faz uma prece tão fecunda que aquela assembleia que estava silenciosa se toma de um silêncio, mas é um silêncio diferente. É uma paz. Muda o clima, muda o ambiente. O nosso pensamento, o nosso coração muda. Aí então, eu vou entrar um pouquinho no capítulo 27 do Evangelho e recomendar a todos: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Uma prece, queridos irmãos, que nós precisamos cultivar com as nossas crianças que só querem tela. É ou não é? Os professores estão sofrendo muito, só querem a tela, só querem o celular, aquele tablet. Tá difícil para nós. Mas podemos fazer prece. O pai pode, a mãe pode, a avó pode um dia reunir e fazer. Então queremos chamar a atenção para que não esqueçam de ler nas suas casas o capítulo 27, que vai falar da oração. Porque olha o que a oração do Bittencourt vai fazer nesse momento na Federação Espírita Brasileira. Eles olham para o venerando, mas não assim com estupor. Na verdade, eles ficam participando daquela dor. Porque ele entrou em soluços, ele não conseguia falar. Não leva 3 minutos, se levanta. É o Frederico Júnior. E pela sua, pela sua psicofonia, se apresenta Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho era o principal mentor do Dr. Bezerra. E sem meios termos, sem mimimi, como diz a minha amiga Lise, sem muito mimimi, diz assim: Bezerra, essa tarefa é tua. E nós vamos estar contigo como sempre estivemos. E atrás de nós, e sempre Ismael. O que ele quis dizer? E aqui vamos voltar para um outro assunto que nós já falamos e que nós precisamos repetir. Na verdade, e diz assim para ele: tu lembras daquela época do estudante de matemática? Não sei quem é que conhece a história do estudante de matemática. Quem é que conhece aqui? Levanta a mão. A Márcia conhece, né? Quando ele era jovem, ele estava estudando medicina e ele estava muito apertado financeiramente. Era um jovenzinho, estava entrando na faculdade de medicina. E batem na porta dele, era um jovem, e diz assim: é o senhor que dá aula de matemática? Ele nem gostava de matemática, mas ele estava precisando de dinheiro sim. Então eu vou lhe pagar adiantado aqui, ó, 1 mês, não sei se era 2 meses. Olha só o que o Santo Agostinho vai dizer, mas só vai dizer assim: nós sempre, e aí esse estudante nunca mais aparece. O doutor Bezerra vai para a biblioteca pegar matemática, porque ele não gostava de matemática, para poder se preparar para dar as aulas para esse jovem. Então, quando o Santo Agostinho diz assim, ó, lembra do estudante de matemática? Agora vamos pensar assim: ele sempre teve o sentido existencial, ele sempre enxergou a doutrina espírita, o centro, a casa espírita, como que precisava ser. Então, encerrando, ele aceita. Vamos entrar numa época de 95 a 900 que ele vai desencarnar, já no primeiro dia do ano, eu acho que de 1900 ele vai desencarnar. Ele vai reunir muitos grupos, não todos, porque, olha, irmãos, nós somos duros, né? Mas isso não é só nesse caso, na nossa casa, na nossa vida, no nosso crescimento, para conhecer, porque conhecer só se conhece quando se muda. Se nós não mudamos, conhecimento entrou e saiu. Então é um período fecundo que ele vai fazer tudo o que ele pode. Ele vai fundar o centro dentro da federação e a bendita escola de médios, que também não vai fluir muito, porque
porque uns ainda não queriam. Achavam que precisava estudar mais a parte científica. Mas ele procura unir, cria estatutos, dá uma ordem, une os espíritas. Então, para encerrar, qual é o primeiro modelo de casa espírita que nós temos? Eu vou ter que ler, porque fui eu mesmo que escrevi. E eu não copiei de livro nenhum. Este formato do Dr. Bezerra de Menezes era lindo. Ele era médico, ele já receitava homeopatia, acolhia o sofrimento, com seus ternos olhos de imensa bondade, providenciava o farnel, no século XIX era o farnel, hoje é a cesta básica, né? Ele providenciava os mantimentos, ele dialogava com os espíritos sofredores, encaminhava, fazia isso tanto no seu humilde consultório lá, como na federação. Esse é o formato da Novo Horizonte. Os irmãos se deram conta? A Novo Horizonte está nesse formato de acolher, de atender, tem só com a grande... Porque tem que ter progresso. Ai, mas a lei do progresso vai agir nisso. Aí eu pulei, tem tanta coisa linda para falar. A lei do progresso vai agir em mais de um século, né? Mas o formato... Allan Kardec de Capão também está nesse formato, talvez com algumas diferenças, né? Aqui nós damos a cesta básica, nós damos a fluidoterapia, né? Claro que hoje com os grupos de estudos mais organizados, como não tinham na época. Só para nós localizarmos onde que nós estamos. As grandes casas têm muito mais coisas. O Bezerra de Menezes de Porto Alegre tem um coral lindo, que se apresenta nos asilos, se apresenta nas creches, se apresenta nos lares de órfãos. É um coral lindíssimo. Mas isso as grandes casas. Nós não vamos poder nos adiantar muito, mas nós queremos falar que a próxima mudança vai acontecer, mas não vamos entrar, porque não dá, em 1940, com as obras de Francisco Cândido Xavier. Aí vai ter uma mudança na casa espírita, porque esse braço assistencial vai se estender com o aparecimento dos sanatórios, dos lares, das creches, lares para crianças, lares para órfãos. Mas as pequenas casas, sobretudo que não tem, continuam nesse formato. Em Uberaba, a irmã Maria Modesto Cravo, se não a maior médium que teve o Brasil, ela construiu o sanatório espírita de Uberaba, onde o Dr. Inácio Ferreira foi o diretor clínico por 50 anos. E ele, com os recursos dele, construiu o lar para meninas órfãs. Então, o Allan Kardec de Porto Alegre, que nós conhecemos bastante, tinha na Zona Sul uma enorme casa que era para um lar para os idosos e mantinha. Então, irmãos, essa mudança vai surgir com o Chico, esse grande braço assistencial, para que o lema fora da caridade não há salvação. Nesse sentido aí. Mas agora nós temos que fazer uma virada de chave, porque eu já estou vendo que já passou das 8. No final de 90, com a Joana de Ângeles. Ela vai, porque eu pulei várias coisas importantes ali, porque não dá. Ela vai trazer um livro, Jesus e Atualidade, e vai nos lançar uma pergunta: quem sou eu? Então ela vai mudar. Agora, irmãos, nós vamos estudar para viver e não estudar para saber. Porque antes nós íamos na casa espírita, vou saber o que é reencarnação. Então nós vamos aqui, a reencarnação, larari, laratu. Para saber, conhecimento. Mas com essa pergunta, quem sou eu, nós temos que nos voltar para o interior de nós mesmos. É aqui que tem que começar tudo. Vou dar um exemplo.
No sábado à tarde, aqui tem um grupo de estudos, 2 grupos de estudos. Primeiro se abre o Evangelho, aí a leitura, e todos os participantes falam, contam. Um fala para o outro conta o seu caso. Na verdade, um esclarece o outro. Os monitores estão ali. Porque esse saber, esse aprendizado, essa cura, até um pode curar o outro com a sua história, tem que acontecer no grupo. É uma virada de chave na casa espírita. Sabe? É diferente do que nós ficarmos assim como nós estamos, só ouvindo alguém falar. Tá? Então essa mudança vai acontecer. Estudar para viver e não para saber. E aí nós estamos nesse período que Kardec classificou lá, ele classificou 5 fases do espiritismo, e o 5º ele chamou de intermediário, porque ele não deu o nome. Ele disse que quando nós estivéssemos neste período, nós saberíamos que estaríamos neste período. E nós estamos buscando as respostas para a nossa alma. Nós não queremos... O conhecimento é maravilhoso, porque o conhecimento abre portas, como toda essa linha de tempo que eu fiz, essas coisas são boas de nós sabermos. Mas nós sabermos realmente analisar a nossa vida, a nossa família, o nosso grupo, sabe? Então, já muda. A Joana de Anjos vira a chave. E as obras dela, que são 16, vêm justamente para nos auxiliar. Porque a doutrina espírita tem resposta para quase tudo. Tem resposta para o luto do pet. E entra alguém aqui chorando porque o cachorrinho morreu. Tem resposta para a vovó que morreu. Ah, mas eu estou com saudade da minha avó. Como é que eu faço? Ai, nós temos respostas para muito, não para todas as coisas. Mas para as grandes coisas da vida, nós temos respostas e orientação. Né? Então, irmãos, para encerrar, porque na verdade eu queria falar da pandemia, que dá um auxílio imenso com as lives. Há uma mudança também na casa espírita com a pandemia, porque as casas fecham. Não se pode ir mais assistir uma exposição, se tomar um passe. O que vai acontecer? Lei do progresso, livro dos espíritos, nas leis morais, que tem a lei do progresso, a lei da conservação, enfim, todas as leis. A internet vem nos ajudar com as lives. Então as casas fecham, mas aí surgem as lives. E as lives vão ajudar os acamados, aqueles que não conseguem, né? Vão ajudar os preguiçosos, que antes poderiam ir, mas tinham... não vou agora, porque o tempo não está bom. As lives vão ajudar também os de outra religião. Aquele irmão que queria ouvir uma parábola de um espírita. Vai para a live. E elas ficaram. Mas eu quero fazer um parênteses. Durante a pandemia, muitas casas, algumas casas não pararam com a doação da cesta básica. Essa aqui fechou para os trabalhos assim. Mas continua dando cesta básica, a assistência, que foi um ponto-chave no início do espiritismo. Na verdade, foi o grupo mais forte. Esse grupo dos místicos, que acreditavam na assistência e no evangelho. E aí, também, alguns fizeram estudo online. Nós fizemos estudo online. Olha só a pretensão. Por WhatsApp. Irmãos, nós estudamos por WhatsApp. Então, os irmãos digitavam os textos ali no WhatsApp e trocavam. Para nós não cortarmos o elo, fizemos 2 grupos online para não perdermos, né? Sabe, nós precisamos dessa convivência, de estarmos aqui como neste momento. E vamos parar por aqui e vamos encerrar agora com a nossa pergunta. O que eu
posso fazer pela casa espírita? Eu sei que eu venho aqui buscar o conselho, né, a sugestão, o passe, a fluidoterapia, conhecimento. A casa espírita dá muito conhecimento também. Aí, eu posso levar mantimentos não perecíveis, ótimo, maravilhoso, nós agradecemos imensamente, porque essa casa aqui não tem dinheiro público. Tem casas que tem. No departamento de promoção e assistência social, que nós nem podemos falar, é que há uma grande mudança por causa das constituições. Mas nós sabemos que precisamos obedecer às leis, né? As leis da terra. Continuou dando as cestas básicas, continuou fazendo esse estudo online, né? Então isso é importante que as mudanças da lei de progresso. Não havia lá, hoje há esses recursos. Mas vamos ter cuidado, que live vamos ouvir? Quem é que está falando? Qual é o conteúdo? Qual é a bibliografia? Qual é o assunto? Porque assim como é bom, tem que passar por um crivo, tá? Bom. Então eu posso trazer, eu venho aqui, faço uma colaboração, nós abraçamos os que vêm colaborar, até chamamos de sócios colaboradores, estão no nosso regimento sócios colaboradores. Vem comprar um livro, aí assiste uma exposição, toma um passe, ele está a fazer. Mas isso é material. E se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo com a irmã Rosália, a caridade material e a caridade moral, nós podemos ver qual é a mais difícil, a material ou a moral? A moral. Então eu pensei em alguma coisa assim. Nós chegamos aqui, encontramos esse ambiente arrumado, com uma música linda, mas ele foi preparado pelos trabalhadores espirituais e ele foi preparado pelos trabalhadores encarnados com muito carinho. Houveram preces, houveram cuidados de limpeza, de organização. Então eu posso me sentar, como está a Alda ali, bonitona, e eu vou fazer uma prece por esta casa, pelos trabalhadores desta casa. Eu vou agradecer a Deus e faz um agradecimento, né? Para que todos tenham força, tenham coragem, né? De continuar, de levar adiante. Não é uma maneira de responder a pergunta que eu fiz? E todos podem encontrar outras respostas. O que eu posso fazer também pela casa espírita? Então, assim, irmãos, nós agradecemos e pedimos a todos o recolhimento para fazermos a prece de encerramento. Só apagar aqui, deixa essa acesa aqui, tá? Então, vamos fechar nossos olhos, entrarmos numa vibração de amor, num corredor de luz e dizermos: Senhor Jesus, nosso Mestre amado, gratos profundamente somos por estarmos acolhidos nesta casa do caminho. Teus primeiros núcleos, querido Nazareno, teciam reflexões doutrinárias sobre as tessituras dos escritos dos teus primeiros apóstolos. Hoje estamos aqui, ouvindo novamente os teus ensinamentos pelo Consolador prometido. E assim, Mestre, neste louvor a Ti,
evocando Maria, Mãe Santíssima, nossa doce e terna Mãe de Nazaré. Mãe de Nazaré, ao nosso Pai Criador, nós pedimos que derrameis sobre nós a tua luz, a fim de que consigamos continuar na busca de um mundo mais fraterno, de um mundo mais amoroso. E também, Mestre, te pedimos que possamos vibrar na tua alegria, no teu amor, na tua paz, na tua serenidade. E assim, podermos voltar aos nossos lares, encharcados, embalados por essas vibrações do teu imenso amor por nós. Mestre amado, a nossa última palavra é gratidão, gratidão. E assim, profundamente agradecidos, nós encerramos esta parte da exposição. Iremos para a Isso. E que assim seja.